Ele alimentou milhares com 5 pães. Em um lugar tranquilo à beira do mar, uma multidão segue um mestre de cidade em cidade. Você verá como uma pequena oferta se torna grande provisão e o que isso ensina sobre compaixão e confiança. Este homem é Jesus, um mestre conhecido por curas e palavras surpreendentes. Ele vê as pessoas não como multidão, mas como almas famintas. Ele age com autoridade tranquila e compaixão, ensinando verdades difíceis e mostrando misericórdia. Estes são os discípulos, homens aprendizes de Jesus. Eles viajam com ele, ouvindo, aprendendo e carregando ferramentas simples. Eles ainda lutam para compreender a dimensão do propósito dele e a natureza do seu poder. Enquanto a cena anterior se acalma, multidões de aldeias vizinhas se aproximam da costa. As pessoas vêm porque ele cura os doentes e fala com autoridade. Os discípulos notam o tamanho da multidão e sentem o peso do cuidado que está prestes a recair sobre eles. Naquele exato momento, Jesus procura um lugar mais tranquilo e sobe um monte com os 12. Ele deseja descanso e ensino, mas o povo segue a pé das vilas. Os discípulos esperam um breve repouso que logo se torna impossível. À medida que o sol se inclina, as pessoas se assentam na relva como ovelhas, e os discípulos ouvem murmúrios de fome. Eles contam as cabeças e sentem o pânico crescer. São 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, bem mais bocas do que podem alimentar. Com o crepúsculo, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem o óbvio: não há comida ali. Falam com medo honesto, medindo a impossibilidade. No mundo deles, provisão vem de preparo e reservas, e eles não têm nada disso. Naquele mesmo instante, Jesus olha para a multidão e pergunta aos discípulos onde se pode comprar pão. A pergunta não é sobre comércio, mas sobre o coração deles. Ele convida-os a ver além da escassez, para a necessidade de compaixão e confiança. Enquanto a conversa continua, um discípulo percebe um menino com um almoço humilde, 5 pães pequenos e 2 peixes. Ele traz a oferta a Jesus. O presente do menino é sincero e modesto, mas torna-se o pivô de um milagre. Os discípulos sentem alívio e descrença. Nesse momento, Jesus pega os pães e peixes, olha para o céu e agradece. Ele realiza um antigo gesto de bênção que reconhece Deus como provedor. O gesto reorienta a cena da logística humana para a dependência divina. Enquanto a bênção permanece, Jesus parte os pães e entrega pedaços aos discípulos para distribuir. O ato é prático e simbólico. Os discípulos passam de solucionadores de problemas a participantes de um milagre, aprendendo que a obediência faz a provisão avançar. No mesmo fôlego, os discípulos percorrem fileiras de pessoas entregando pão. Cada mão que recebe mostra alívio, por vezes lágrimas. A multidão conhece a escassez, agora prova a abundância inesperada. O ato ensina o povo a aceitar e a compartilhar. À medida que a distribuição continua, algo impossível acontece: a comida não acaba. Cestos que começaram quase vazios enchem repetidas vezes. Os discípulos observam atônitos enquanto a economia da escassez é substituída por abundância que parece uma declaração: o cuidado de Deus é suficiente. Quando a noite se aproxima, todos estão satisfeitos. Os murmúrios de fome tornam-se murmúrios de louvor. Os discípulos, exaustos e maravilhados, começam a entender que não se trata apenas de pão, mas de revelar o coração de Deus para os necessitados. Ao terminar a distribuição, os discípulos recolhem 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eles contam e se maravilham. Este detalhe importa: a abundância não conduz ao desperdício, mas à mordomia.
As sobras testemunham que o milagre foi real e mais do que suficiente. Imediatamente depois, a multidão especula sobre a identidade de Jesus. Alguns sussurram que ele é o profeta esperado, uma figura de libertação. O milagre acende esperança de que esse mestre possa ser a intervenção esperada de Deus em suas vidas duras. Depois, Jesus se retira para ficar só e orar. Os discípulos seguem de longe, mas o veem buscar comunhão com o Pai. Esse momento privado mostra a fonte de sua compaixão e confirma que o milagre flui da dependência íntima em Deus. Enquanto isso, alguns líderes e observadores consideram em voz baixa as implicações. Milagres assim alimentam conversas sobre reis e profetas. Em uma terra sob domínio estrangeiro, comida e liberdade se entrelaçam. Um provedor que alimenta milhares torna-se símbolo de esperança e questão política. Na sequência, os discípulos se reúnem e refletem. O medo é substituído por uma fé nascente. Quando obedecem e agem com o pouco que têm, Deus o multiplica. Eles aprendem uma teologia prática. A fé move as mãos a servir, e o serviço convida a provisão. Quando a cena silencia, a lição fica clara. Deus provê abundantemente quando a compaixão se alia à obediência. Marcos 6 mostra que a provisão miraculosa atende à necessidade humana e forma seguidores para distribuir com fé. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.